Então, voltamos aí às regras gerais para elaboração de documentos, levando em conta que isso é feito com a redação oficial. E aqui nós temos aqui, ó, apresentação gráfica, né? Um tópico da redação oficial, apresentação gráfica e sistemas informatizados. O que é que nos diz essa apresentação gráfica e sistemas informatizados? Ela nos diz o seguinte: ela nos diz que os documentos oficiais do Comaer serão confeccionados no SIGADA-R. E o que é SIGADA-R? É o sistema, né, de gerenciamento de documentos da aeronáutica, né? O que é que ele traz para nós? Ele traz uma aquisição do número de protocolo, que é nada mais nada menos do que o seu número de identificação, como se fosse um número de identidade, né, que vai identificá-lo ao longo de todo o processo no qual ele entrou, do qual ele faz parte. Então, o número de protocolo para a sua tramitação, tá? Isso aí é o sistema SIGADA-R, sistema informatizado. Ele veio substituir todos aqueles protocolos que aconteciam, né, de sessão em sessão, com folhas de despacho, né? Hoje em dia ainda tem a folha de encaminhamento, mas antigamente tinha uma pasta, você colocava os documentos dentro, ele tinha uma folha de despacho. Por cada sessão que ele entrava, ele tinha que ser despachado e seguir. Dessa forma aqui, o trâmite dos documentos seguem também a parte, vamos dizer assim, normal, analógica, né? Aquela que acontece normalmente, mas acontece também a parte informatizada, que dá uma celeridade a mais nos documentos. Vamos aí para o segundo ponto desse sistema, que são os parágrafos, serão numerados. O que ele quer dizer isso? Ele está falando de dentro do SIGADA-R, né? Dentro do sistema informatizado. Então vocês lembram que os parágrafos eles são numerados. Primeiro parágrafo você bota um ponto e o parágrafo. Depois, segundo parágrafo, 2 pontos. Nunca fica solto, né? Isso aí é um sistema já pré-estabelecido do SIGADA-R. E esses algarismos que ficam antes dos parágrafos, eles são algarismos arábicos, seguidos de ponto, postados na margem esquerda da folha. Nós temos também a impressão. A impressão dos textos, desses textos, dos documentos, eles devem ser imperiosamente feitos na cor preta em papel branco. E apenas os gráficos e ilustrações é que devem ser coloridos, né? Porque são coisas que chamam mais atenção. Chamam mais atenção de repente pela sua informação de quais dados estão passando para a pessoa. Então, por isso, devem ser coloridos. E, por último, nós temos aí os atos para publicação no Diário Oficial da União, que deverão ser observados as normas da imprensa nacional, tá? Continuando, vamos minimizar aqui, ao terceiro ponto, que é o chamado anexo. O anexo, pessoal, é o seguinte: a definição de anexo é um texto, documento não elaborado pelo autor. Quer dizer, o autor ele se utiliza de um outro autor, de um texto de outro autor, para colocar em seu documento e servir de repente como fundamentação, como um argumento, né, como comprovação, como uma ilustração e por aí vai. Então, anexo não é feito pelo autor, tá? E a confecção desses documentos, como é que ela acontece? Ela acontece excepcionalmente quando esgotadas as 26 letras do alfabeto, utilizam letras maiúsculas e dobradas. Isso quer dizer o seguinte: para identificá-lo, nós usamos as 26 letras do alfabeto. Então, por exemplo, anexo A, anexo B, anexo C. Tudo bem? Então, utilizam as letras maiúsculas, as maiúsculas e dobradas. Recomenda-se que seja impresso em ambas faces do papel o anexo, né? Desde que que não prejudique a leitura. E o último ponto é que identificados por letras maiúsculas sempre consecutivas, pontos e pelos respectivos títulos. Então, anexo A, identificado por letras maiúsculas consecutivas. Então, anexo A, depois anexo B, depois anexo C, certo? Então, nós temos aí o anexo já definido para vocês. O apêndice. Qual a definição de apêndice? Texto, documento elaborado pelo autor, né? A fim de complementar um argumento, uma ideia que ele já teve durante o texto. Porém, esse apêndice ele não pode trazer prejuízo
para o texto que você já escreveu, que você já redigiu. Então, se você vier com um apêndice que traga prejuízo lá para a sua ideia dentro do trabalho, então esse apêndice ele não é muito bem-vindo, né? Ele não é legal de se fazer. Então, tomar cuidado quando for utilizar-se do apêndice. E a confecção do apêndice, ele obedece às mesmas normas dos anexos. Quais são as normas? Essa daqui, ó, que nós já vimos. Excepcionalmente, quando esgotadas 26 letras do alfabeto, utilizam letras maiúsculas dobradas. Eu acho que eu não falei isso quando eu falei do tópico de anexo. Dobradas como? Por exemplo, A, anexo A. Chegou até o anexo X, né? Acabou o alfabeto. Então, o que é que você faz? Anexo A, certo? E o próximo, recomenda-se que seja impresso em ambas as faces de papel, tá? Só obedecendo as mesmas normas dos anexos. E identificados por letras maiúsculas consecutivas, né? Pontos e pelos respectivos títulos, tá? Nós vamos dar agora um intervalo e voltamos com os próximos tópicos.